Projeto Libélula Nova Terra, relatando os capítulos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Abélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Vamos relatar capítulo por capítulo de uma forma carinhosa. Vamos lá? Capítulo 25. A sublime revolução. Tratava-se, inegavelmente, de uma revolução jamais acontecida. Aquele homem especial rompia todos os limites impostos pela prepotência e pelo abuso do poder. A sua presença agitava as massas ansiosas e inquietava os governantes injustos e exploradores. Estava começando a batalha árdua que se prolongaria pelos próximos anos, aumentando a geopolítica do país, governado por descendentes de estrangeiros que abominavam as tradições locais, desprezavam as raízes espirituais em que se firmavam as convicções religiosas e sociais, infelizmente desrespeitadas nesse período. Israel aguardava um condutor que a liberasse do nefando jugo romano, concedendo-lhe favores extraordinários e facultando-lhe a preservação do orgulho de raça denominada eleita por Deus, em detrimento de toda a humanidade. Os séculos da escravidão da Babilônia e no Egito, as humilhações defluentes das lutas e glórias com outros povos que o sitiaram por demorados períodos, quais as lutas perversas com os filisteus, o cerco promovido pelos assírios e subserviência a déspotas que envelheciam de forma alguma, lhe ampliaram os horizontes no entendimento em relação a Deus e as suas leis soberanas. O narcisismo doentio produzira o morbo, a degradação moral, e os seus profetas, em razão das abominações praticadas pelos governantes e sacerdotes hipócritas, silenciou as vozes espirituais por quase 4 séculos, de modo que pudesse perceber a necessidade de reconsiderar as convicções vigentes e as expectativas em torno do Messias. O orgulho que cega é o responsável pela perda do sentido em relação à grandeza moral, abrindo espaço para a presunção e a soberba que se encarregam do exterior sem a menor contribuição para a realidade íntima do ser. Desse modo, embora as demonstrações exuberantes do Rabi Galileu, a empáfia dos representantes do povo e dos seus ministros espirituais, os israelitas esperavam um vândalo impiedoso que vingasse as gerações transatas, que estorcegaram nos longos cativeiros e na humilhação sem nome. O templo de Jerusalém espelhava a alma israelita, imponente, majestoso, ornado de peças muito valiosas, ostentando o poder temporal e as dádivas transitórias que lhe foram acrescentadas por Herodes, o Grande, onde se realizava, porém, o hediondo comércio dos divinos bens. Por isso, não ficaria mais tarde pedra sobre pedra que não houvesse sido derrubada pelos conquistadores igualmente impenitentes. O bafio pestilencial do ódio, da discriminação em classes poderosas e desventuradas, tornava-o um reduto de infâmias e exploração da ignorância dos simples e ingênuos, através dos lamentáveis holocaustos de gratidão a Deus ou de súplicas materiais
para atender às necessidades transitórias. A mensagem espiritual desaparecera completamente e as cerimônias complicadas somente eram apresentadas aos dominadores vitimados pela luxúria e pela exorbitância dos crimes a que se entregavam. O mestre iniciara o seu ministério conforme anunciaram os antigos profetas. A sua voz cantava o hino das bem-aventuranças, convocando as vidas à abnegação, ao dever, à pureza de sentimento. De imediato, como celeste taumaturgo, ele começou a demonstrar o poder de que se encontrava investido, diminuindo as imensas cargas de aflição que pesavam sobre os ombros vergados dos sofredores e infelizes. Ele era uma aragem profunda e balsâmica na ardência dos desesperos que dominavam as existências e se oscilarem nas enfermidades degenerativas, nas provações inomináveis. Unindo as palavras, os atos de amor e de misericórdia, ele renovava o solo dos corações com a palavra consoladora e com a diminuição das mazelas dilaceradoras. Tocadas nas fibras mais íntimas, as multidões seguiam-no, ansiosas e dominadas pela esperança. Tudo nele era diferente, e seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Atendia os leprosos e os ladrões, as meretrizes e os viciados, com a mesma complacência com que a outros libertava da cegueira, da surdez, da paralisia, da loucura, mas não concordava com as suas condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança de forma de viver. Os demônios temiam-no e obedeciam-lhe à voz, embora algumas vezes tentassem inutilmente enfrentá-lo. Lúcido como o sândalo, penetrante, era também enérgico quando necessário, estabelecendo os parâmetros seguros para a existência feliz. A sua revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder, a revolução não destruía vidas, erguia-as, não derramava o sangue dos lutadores, estancava-o naqueles que se encontravam feridos. Nada solicitava, jamais pedia o que quer que fosse a alguém. Ele viera para dar, para doar-se, para servir, como jamais outrem assim procedera. E todos fascinavam-se com seu comando, deixando-se arrastar pelo seu verbo, flamívomo e incorruptível. Mas Israel anelava pela revolução armada, aquela que vitima, que destroça, que destrói. Era natural que o não reconhecesse, ou melhor, que o detestasse, e por isso os seus sicários políticos e religiosos tramaram a sua morte. Não havia lugar para ele na história daquele povo belicoso e sofredor. As classes em que se dividia a população bem demonstravam o nível de indiferença e de crueldade que sustentavam as contínuas intrigas, traições e lutas intestinas. O dia raiara, banhado com suave temperatura, enquanto as bobinas arrebatavam-se em flores, e o perfume da primavera rociava a natureza nos braços gentis da brisa do amanhecer. Às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, as pessoas aglomeravam-se, aguardando o prodígio do seu incomparável amor.
A sua mensagem fora levada por incontáveis regiões à volta de Israel, e de toda parte vinham vê-lo, os necessitados e curiosos. A todos eles estendia as mãos fulgurantes de luz e ricas de bênçãos. As rosas, miúdas e simplórias, confraternizavam com as de Sharon, quando ele reuniu os seus discípulos, e em particular, no tom coloquial, feito de ternura, disse-lhes: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Houve um grande silêncio que iria permitir ficar indesculpida na mente e fixada nos sentimentos a lição vigorosa. A conquista interna do reino dos céus deveria produzir os frutos da compaixão e da caridade em todos aqueles que o amassem. Teriam que possuir os dons de curar e libertar do mal e arrancar das sombras da catalepsia aqueles que fossem considerados mortos. A revolução teria que prosseguir mesmo quando ele já não estivesse aqui. A gratuidade com todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com ele. Transcorreram 2000 anos e a sua revolução prossegue, convidando a doçura, a humildade, ao respeito pelo próximo e a caridade sob todos os aspectos considerada. É necessário criar-se condições para que a revolução do amor prossiga, engalanando a sociedade com a paz legítima, a iluminação interior e a fraternidade sem jaça. O seu enunciado de amor continua a ecoar na convulsão dos tempos. Eu vos mando.